Muito bem, meus amados irmãos em Cristo, bom dia a todos, e que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês de modo grande, não só hoje, como todos os dias em suas vidas. Quero trazer aos senhores, às senhoras, ao irmão, à irmã, uma palavra que se encontra no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 1 em diante. Eu queria que os senhores atentassem a essa palavra. O texto diz assim, deixa eu baixar um pouquinho aqui para você ouvir melhor. O texto diz assim: ora, irmãos, rogamos vós pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não manifeste o homem, porque ele diz, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele deixa bem claro que ninguém se atesse a versículos soltos ou a orientações soltas que não tivesse fundamento sobre a palavra. Principalmente nos sinais de homens, como diz as Escrituras, está escrito, homem do pecado, filho da perdição. Aí ouça as características, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Quando o Senhor e a Senhora ouvir homens que se diz de Deus, pessoas que se diz de Deus, mas elas têm sempre uma opinião contra o Evangelho de Cristo, ou aquele homem que está pregando a palavra de Deus, aquela pessoa que está pregando a palavra de Deus, ele é filho da perdição. Essa pessoa não pertence a Deus. Veja o que diz mais a palavra de Deus no versículo 5. No versículo 5, deixa eu terminar de ler o versículo 4. De sorte que se assentará como Deus, querem ser Deus, tá vendo? Eles querem entender as coisas mais que Deus. E aí começam a dar os seus diagnósticos, né? Começa a dar suas opiniões, como se eles fossem Deus. E começa a trazer orientações ao povo como se eles fossem Deus. Porque o que eles querem é a posição de Deus. São filhos da perdição. Versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava conosco. Jesus dizia isso aos discípulos quando estava com eles.
Então ele fala, lembre disso. Versículo 6 diz, e agora vós sabeis que o detém para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera. De hoje. O mistério da injustiça opera, é de hoje que já está operando. Os mistérios das injustiças já está operando há muito tempo. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. E aniquilará pelo esplendor da sua vida, da sua vinda. E aniquilará, ele vai derrotar, destruir ele quando ele voltar. Satanás e seus súditos serão expulsos, serão derrotados, lançados no lago de fogo, lançado no lugar que é para eles decretado. Só que Satanás, ele não quer ir sozinho, meus irmãos. O inimigo da sua alma, ele não quer ir sozinho. E ele vai usar pessoas de sua confiança, pessoas que você pensa que são de Deus, pessoas que você pensa que realmente são de Deus. Até ela própria pensa que é de Deus e não é. Está se iludindo, tem espírito enganador com ela. Porque você não pode jamais acreditar que um homem de Deus, uma mulher de Deus, venha falar contra a obra, contra a igreja. Muito pior venha denigrir a imagem do pastor, do pregador da palavra. Você não pode imaginar que uma pessoa que tem um espírito de Deus chame um pastor de insano, porque está pregando a palavra, porque está ensinando a palavra de Deus. É filho da perdição, está escrito na Bíblia. Não sou eu que estou lhe dizendo, não sou eu que estou falando. Está escrito, leve. Segunda Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1 em diante. O versículo 9 diz assim, meus amados. O versículo 8 diz assim, então será revelado, já li para vocês, versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Esse a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Satanás, ele vai se manifestar, ele já está se manifestando, e os sinais dele, as eficácias dele é tudo mentirosas. Os sinais dele são sinais mentirosos. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eu vou repetir esse versículo devagar para você entender. Os dois versículos. A esse cujo vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem,
porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Perece. Pessoas que se comportam contra a obra de Deus. Pessoas que se manifestam usando artifícios desse mundo para atrapalhar o avanço da obra de Deus. Eles são enganadores, não pertencem a Deus, amados. Não tem vínculo nenhum com Deus. Olha a Bíblia, não sou eu não, meus queridos. Está na Bíblia, procure sua Bíblia e leia, que está escrito, meus amados. Tem espírito de Satanás na mente, está enganadores. E por isso Deus lhe enviará a opressão do erro, para que creia a mentira. Pessoas que acompanham, que dão ouvido a isso, a esse povo, a essa gente. O próprio Deus permite que eles comecem a caminhar pelos caminhos do erro e pereçam. Está escrito. Está escrito. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Amados, não tenham prazer na iniquidade. Não fique perto de pessoas que gostam da iniquidade. O que é iniquidade, pastor? Quando você vê pessoas que elas se levantam contra o homem de Deus do altar, que elas criticam o trabalho que está sendo feito na igreja, o trabalho decente, o trabalho verdadeiro, o trabalho honesto, o trabalho de verdade. Essa pessoa está praticando a iniquidade. Quando você vê pessoas que na igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. Na igreja é uma coisa com o pastor e lá na rua é outra. Isso é iniquidade, meus amados. Fica longe da iniquidade, pelo amor de Deus, fique longe da iniquidade. Pessoas que vivem na prática da iniquidade, ela não herdará coisas boas, nem nessa vida, nem na futura. Não se engane, olha o que diz o texto. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Para o que? Pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, a senhora, o irmão, a irmã, que tem dado ouvidos à palavra do Senhor e tem se inclinado ao caminho da verdade e da salvação e não tem dado ouvido ao caminho da maldade. Irmãos, você pode pegar sua Bíblia e procurar 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 14, que você vai ler tudo o que eu li para você. Eu não estou inventando e nem estou proclamando guerra contra ninguém. Eu estou ensinando a palavra de Jesus Cristo, queridos. Não deixe de vir um culto. Não deixe de vir à casa de Deus buscar, cultuar, adorar. Queridos, em nome de Jesus Cristo, ouça a voz do seu pastor. O Senhor nos trouxe para aqui, para que Ele venha fazer uma obra maravilhosa na vida de vocês, gente. Creia. Nós temos trabalhado para que o nosso Senhor Jesus abençoe a sua vida. Não fique dando ouvido à voz do inferno, porque a voz que diz para você não vir na igreja não é a voz de Deus.
A voz que fala que o pastor está maluco, está doido, não é a voz de Deus. Para que ele me trouxe para aqui então, gente? Para que ele me mandou para cá então? Vocês oraram para Deus mandar um pastor para cuidar de vocês. Aí Deus manda o pastor e vocês ficam dando ouvido àqueles que não querem o caminho da verdade. Não se iluda com pessoas que acham que conhecem a Bíblia. Satanás também conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Queridos, que Deus te abençoe e te proteja de modo grande, em nome de Jesus. Amém.